23, versículo 29, da glória a Deus. Quando eu terminar de ler, deixa a Bíblia aberta, em nome de Jesus, porque nós vamos descer algumas considerações aqui, e nós vamos, tão somente em cima desse texto, falar algo sobre nossa vida, nossa família e nossas promessas. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas? Louvado seja Deus, sem causa. Para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram ou se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como um basílico picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti quando virei a despertar. Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, quando Salomão ele escreve esse livro, ou esse capítulo com esses versículos, ele traz uma instrução para nós vivermos inteligentemente na terra, para que nós venhamos ter resiliência, capacidade de administrar as coisas no dia a dia. E não obstante a ele dar algumas instruções, nós vamos ver lá, desde o versículo 1, quando ele nos instrui, nós estarmos no meio de pessoas financeiramente mais elevadas que nós, mas mantermos a ética e o padrão social, e também nos ensina a não irmos em locais de pessoas de tais capacidade financeira com glutonaria, ou seja, de algo que talvez você nunca tenha comido e querer comer demasiadamente. E ele nos ensina a ter educação, já instrui, ou melhor dizendo, ele já começa o capítulo 23 com versículo nos ensinando essas duas tarefas. Quando fores na casa de pessoas que sejam com poder aquisitivo mais alto do que você, mantenha-se, louvado seja Deus, educado, e não abra muito a tua boca, vai usar com outras palavras, nós vamos ver lá, para que não faça com ato de mal educação. Mas o versículo 29 até o versículo de número 35, e eu li a primeira epígrafe do 24 para a gente entender um pouco, ele nos adverte sobre os vícios seculares e naturais. Aqui, porque na época a única droga que existia era tão somente, Messias, a bebida, mas hoje nós temos a metafetamina, a cocaína, o êxtase, o crack, a maconha, LSD e tantas outras drogas mais. Eu estava vendo um programa, e sempre eu vejo aquele programa no YouTube, como os homens estão ousados em transportar drogas. A fronteira entre o México e os Estados Unidos, eles transportam drogas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos transportam prostitutas para o México, e na fronteira entre eles é uma contaminação, ou melhor dizendo, uma proliferação de coisas maléficas, entre elas vícios pecaminosos, tanto a prostituição como as drogas e bebidas e coisas dessa natureza. E há uma luta, louvado seja Deus, tremenda, para que os policiais federais tenham um modo de conter isso. E eles usam até submarinos, pelo ar, pelo mar e pela terra,
E é uma luta terrível, são milhões e milhões de dólares que esses homens transportam todos os dias, até em barras de sabão. Eles dizem que são o efeito formiga. Cada barra de sabão contendo uma quantidade pequena de cocaína chega a equivalente a R$ 4.000, ou seja, 2 sabonetezinhos levado dentro de uma sacola do México para os Estados Unidos custa R$ 4.000. E quando chega nos Estados Unidos, segundo o próprio traficante, uma dessas drogas equivalente a R$ 5.000 no México chega a custar R$ 200.000 nos Estados Unidos. Pastor, quando é que isso vai acabar? Nunca, porque tudo que tem um poder aquisitivo, acessível, não para de crescer. E não pasme, às vezes nós pensamos que os maiores traficantes são assassinos, são pessoas de má índole. Não, são pessoas de alta patente, pessoas que a gente nem imagina. Eles usam mulas, pessoas com, louvado seja Deus, como laranja, para que faça esse trabalho. Mas onde é que nós entramos aí? Nós entramos em nome de Jesus, forma de oração, para que Deus venha combater esse mal entre nossos entes queridos, entre nossa nação, entre nosso povo. Nós temos poder para orar, nós não podemos parar com isso, mas nós podemos usar o poder da oração para que o diabo pare ou cesse com essa prática no coração, na mente e na intenção maléfica do homem. Naquela época, Salomão tão somente ele falava acerca da bebida. O que é que ele fala aqui? Não beba e não fique embriagado, para que você não olhe para mulheres estranhas. Ele chega a dizer que quando nós estamos embriagados, nós apanhamos e nem sentimos. Ele diz no versículo, nos últimos versículos, é como se nós tivéssemos assim, ó: e serás como que dorme no meio do mar, e dorme no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar deste sono da indolência, desta embriaguez, deste pecado, deste vício? Cabe a cada um de nós termos o controle para que nós possamos combater esse mal. Eu fui viciado em álcool e em cigarros. Quantas pessoas que estão aqui, não hoje, mas eu falo, faz parte do nosso ministério, e foram viciados em cocaínas, em maconhas, assim como eu, em bebidas. Eu bebia todos os dias da minha vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, assim, corriqueiramente. Eu não parava, era uma atrás da outra. Eu fumei até 27 anos mais ou menos de idade, e coloquei na cabeça que não iria fumar mais, e não fumei mais. Mas são vícios destrutíveis, vício que destrói os nossos órgãos, e destrói a nossa família, e destrói uma sociedade. Uma vez eu pregando aqui, falei, eu vi um grande historiador, ou melhor dizendo, um grande preletor, falar assim: imagine se tirarem a lei do homem, como o país não seria, como o mundo não seria. Se não me falha a memória, não sei se no Paraguai ou se no Uruguai, liberaram a maconha. Diz que o índice de estupro cresceu, o índice de latrocínio cresceu, o índice de homicídio cresceu. Por quê? As pessoas usam demasiadamente, usam como se não houvesse o amanhã. Mas para nós que conhecemos a palavra, entendemos que isso é pecado. Pastor, mas não é só pecado para mim, não é só pecado para você, é pecado para o nosso bairro, é pecado para o nosso estado, é pecado para o município, é pecado para a nossa nação. Então nós temos que orar para que Deus entre com providência. Só que o diabo, ele é tão articuloso que ele trabalha no meio do pecador com vícios, prostituições, assassinatos, roubos, coisas concernentes a essa. E no meio da igreja ele trabalha com a maresia, aonde nós perdemos a vontade de orar. Isso é notório nessa nação em que nós estamos vivendo, ou melhor dizendo, nesse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo. Nós não queremos mais jejuar, é notório. A igreja parou de se reunir para clamar a Deus pela nação, pelo estado, pelo município, pelo ministério. Isso é fato. Nós estamos acomodados. Nós não queremos mais pagar o preço, nem por nós mesmos, principalmente pelos nossos entes queridos, porque ficamos preguiçosos para fazer a obra de Deus.
Por que, pastor? Tudo agora é mais fácil. Não era como 2.500 anos atrás, que eles andavam, subiam os montes para orar. Não tinha televisão, não tinha smartphone, não tinha rede, louvado seja Deus, de energia. Então se tornava mais fácil a prática de adorar a Deus. Mas agora, quando se consulta, quem quer vir orar, quem quer vir participar, até os dias de hoje, vocês são preguiçosos. E não vai parar de ser, porque eu bato aqui direto e vejo, tem oração sobre oração e não vem. Por que nós estamos assim? Como é que vai parar a violência? Como é que vai acabar a prostituição? Como é que vai diminuir o índice de latrocínio, de homicídio no país, se aqueles que foram levantados para orar pela nação, para orar pelo país, não estão tendo capacidade? Ou seja, Satanás trabalha lá fora da maneira que ele quer, mas dentro da igreja ele trabalha com a comodidade dos cristãos. Quando Pedro foi preso, entraram na casa da mãe de Marcos, jovem ainda. Esse mesmo Marcos ainda estava novinho, que escreve entre um dos evangelhos, foi moço de Pedro. Por isso que as cartas de Marcos são conhecidas como cartas petrinas. E ali oraram para que Pedro fosse solto, para que saísse do cárcere, e assim Deus enviou. Olha para aí, isso não é história, igreja, isso não foi parábola. A Bíblia vai dizer que um anjo tocou em Pedro e disse: levanta e segue-me. Por quê? Porque tinha pessoas orando, porque tinha pessoas buscando. Mas hoje mudaram o conceito de adorar a Deus, repagando a fulano, ciclano, beltrano, para pregar 1, meia, 3 horas de relógio, não sei, em uma vigília. E as pessoas são renomadas, as pessoas são idolatradas, e esqueceram o conceito de buscar Messias a Deus. Só buscam nos respectivos cultos, onde se aglomeram milhares de pessoas para um espetáculo físico e secular, mas não para a manifestação da obra de Deus. O diabo cada vez mais crescendo, a violência cada vez mais crescendo, a droga cada vez mais crescendo. Nós temos um poder, louvado seja Deus, intelecto apurado, porque eu fico olhando as artimanhas desses homens para transportar essas coisas, e os crentes de Deus, em vez de estarem ajoelhados, estão acomodados. Nós estamos acomodados. Os cultos para a gente só é na igreja. Quem aqui jejua durante a semana? Quem aqui jejua durante uma semana inteira? 15 dias. Quem de nós aqui estamos orando todos os dias? Fala orar para dormir, não. Fala orar 1 hora de relógio, 2 horas. Quem que para 2 horas de relógio para orar? 2 horas. Não falo isso por uma causa que você está buscando, não. Ou seja, uma cura de uma enfermidade, conversão de um filho, de um marido. Eu falo isso naturalmente. Falo isso com ambição, com propósito. Eu falo sem motivo algum, chega lá e dizer: vou orar. A oração de um justo surte e muito nos seus efeitos. Pastor, que efeitos são esses? São efeitos de libertação, de conversão, efeitos de cura, efeitos de milagres e efeitos de coisas concernentes a essas. Então, o rei Salomão, filho de Davi, ele chega no versículo 1, olha o que ele fala: quando se assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca, na tua garganta, e se és homem glutão, ou seja, se for comelão, elimina aí sua ganância, quando você estiver diante de uns homens desses. Aí ele adverte mais, no versículo de número 3: não concebeis os seus manjares, não cobiceis os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras.
não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. Sabe o que ele quer dizer? Não adianta tanta busca incessante por coisas materiais. Vai pegar uma águia depois que ela voa? Pega uma águia, diz que tem quase 2 metros, né? Depois das asas abertas. Tenta pegar ela depois que ela voa. O que é que ele instrui? Porque às vezes a gente vê uma pessoa, né, financeiramente aquisitivamente bem, a gente deseja ser igual àquela pessoa, ou ter uma situação como aquela, e incansavelmente nós buscamos aquilo. Louvado seja Deus para que nós possamos ter. Ele disse que isso é um trabalho de tolo. Se Deus não estiver na casa, em vão vigia. Não adianta. Aí ele diz mais no versículo de número 6: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobiceies os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim ele te dará. Come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Porque tem pessoas que infelizmente vêm para a igreja só em busca de eu quero, mas não vem para a igreja em busca de eu devo, estar sempre diante da presença de Deus. E o que acontece? Aí o mundo se torna nesse caos em que nós estamos vivendo. Interessante é que Salomão escreve há mais de 13 mil anos atrás, está acontecendo hoje. Antigamente os pais poderiam bater nos filhos. No colégio minha professora puxava minha orelha, me dava 12 bolos se eu respondesse, e ainda dizia, ainda ia no caderninho, um caderno de recado: olha, seu filho tomou 12 bolos, um puxão de orelha por isso. Hoje a professora disse é um ai processo. Quando não é isso, o aluno leva uma pistola e dá 17 tiros nela, e olhe lá, facãozada. Hoje o pai não pode tocar a mão no filho, porque se bater há processo. Pastor, mas a Bíblia nos ensina a bater em nossos filhos, a corrigir os nossos filhos? Ensina sim. Quem foi Salomão, Júnior? Segundo a Bíblia, não há homem mais inteligente do que ele, ou sábio. Não há homem mais sábio do que ele. Foi o que, menino? Foi o que, menino? É o quê? Foi um espirro, foi? Foi? Que aleluia. Olha o que diz no versículo 13: não retireis a disciplina dos jovens. Não é isso, está escrito aí? Não é dos jovens? Das crianças de Benjamim, para que quando se torne Uri ou Vinícius, não esteja nessa vida que os meninos estão hoje, nas crianças. Hoje, Viviane, se você der uma tapa no ouvido de Vinícius e Júnior souber e der uma queixa, tu vai presa. Porque as coisas estão se revertendo, os valores estão se revertendo. Aí o que ele diz aqui, ó: não retirais a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e as livrará a sua alma do inferno. Quantos jovens têm descido à sepultura e suas almas têm ido, para o inferno, porque papai e mamãe não estão corrigindo como criança ou quando criança. E por que a correção? Para que quando se tornem jovens, não morra e vá para o inferno.
É Bíblia, igreja. Então nós estamos vivendo em um mundo onde os crentes estão alojados dentro de suas casas, nos seus Facebooks, nos seus Instagrams, nos seus Twitters, louvado seja Deus, nos seus WhatsApps, em todas as redes sociais, mas não tem buscado nem pela tua família. Aí chega com a bandeja na mão: pastor, ora aqui por mim. Pastor, ora aqui por mim. Ô irmão, ora aqui pela minha filha. Ô irmão, ora aqui pela minha saúde. Vai orar você, preguiçoso. Vai buscar você. A mesma boca que eu tenho, o mesmo joelho que eu tenho, tu tem. Basta tu associar a tua fé à minha, para que Deus possa fazer na tua vida uma transformação. Pastor, mas é errado pedir oração, sim ou não? No entanto que você ore junto comigo, você ora de lá que eu oro de cá. O problema é teu, não é meu. A queixa é tua, não é minha. Você quer ver um exemplo disso? 2 Reis 20, se não me falha a memória. E tem outro livro também. Profeta Isaías, vai lá na casa do rei Ezequias, diga a ele que ele está com a enfermidade que eu pus, e essa enfermidade é para a morte. Manda ele consertar a casa. Foi o que o profeta fez. Ó, essa enfermidade que tu tem é para a morte. Conserta a tua casa. E ele vai embora. Não é assim? Foi o que Ezequias fez? Quem foi que orou? Quem foi que orou? Ajuda. Está com medo de falar? Quem foi que orou? Quem foi que estava doente? Quem foi que ia morrer? Quem era o profeta? Mas quem orou? Então ora pela tua causa, irmã. Nós estamos preguiçosos. Sabe como é que está agora a oração? Cia, vá ali e compre R$2 de pão para mim ali, Cia. É assim a oração agora. Olha. Compra ali, Cia, R$2 de pão. Cia vai lá comprar o pão e volta. Está entendendo não? É como se fosse um favor. Compra ali um pacote de bolacha. Ora por mim ali. Você vai fazer o quê, irmão? Vou assistir. Vou descansar. Você já está pagando o preço por mim. Deus disse, vai lá e deu recado a ele. Quando ele volta, que ele vai embora, aí ele põe a cara na parede e diz, Senhor, sempre andei diante de ti. Aí Deus disse, Isaías, volta depressa. Eu ouvi a oração de Ezequias. Então atenta, igreja, em nome de Jesus. Está faltando oração, clima aéreo. Está faltando oração, Shirley. Enquanto não são as redes sociais e a ganância exacerbada de querer crescer, de querer ter, olha lá, depois analisa direitinho o versículo 1, 2, 3, 4. De querer crescer, esquece de orar, esquece de buscar a Deus. Enquanto não é isso, louvado seja Deus, é a preguiça de você não querer pagar o teu preço. Aí ele diz assim, ei, não vive essa vida não, que tu não vai crescer, não vai ter êxito, não vai ter acessão. Próprio Cristo, conhecido como Deus, ele subia aos montes para orar, ensinava a seus discípulos, mas eles eram preguiçosos igual a nós. O que é que está faltando, pastor, para que possa haver poder e milagre? O que é que está faltando? Por que não está acontecendo mais milagre nas igrejas hoje em dia? Por que os pastores, por que os missionários, por que os ministros, por que a igreja não estão orando? E se estão orando, não estão orando como devia. A gente passa 4, 5 horas, se possível for, na frente de uma televisão. Mas quando nós fazemos oração, eu vi aqui um teste. Quando nós fizemos oração aqui de madrugada, para fazer 0 hora, os homens já vinham com sono. Aí eu disse, deixa lá. Os homens já vinham com sono. Quando não era isso, amanhã eu vou fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, porque já é hora
pensando em levantar, já se ajoelha pensando em levantar. Isso é uma doença, nós estamos doentes, igreja, e precisamos de cura. Só que a cura, ela não depende de Deus. A cura de Ezequias não dependeu de Deus e nem do profeta, dependeu exclusivamente dele. Então por que nós estamos vivendo dessa forma? Primeiro, ele está nos ensinando aqui a como se portar diante de pessoas, seja ela com poder aquisitivo mais alto, seja ela de alta patente, seja ela famosa. Nós temos que manter a nossa ética, para que nós não saiamos dos nossos bons costumes. Depois ele nos adverte como educar a família. A criancinha chorou, dá um docinho a ele, como diz o cara no ônibus, todo dia eu dava risada quando ele entrava no ônibus. Chorou outra vez, faz um carinho nele, mas chorou a terceira vez, senta lá a mão na bunda porque é birra. Senta lá a mão, a Bíblia diz que não vai morrer não. E olha que palavra interessante, igreja, ó. 23:13, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Aí no versículo 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á ao meu coração, sim, o meu próprio coração. Então anda segundo os costumes, as vontades de Deus, igreja. Aí ele nos instrui como nos proceder, nos instrui como ser pai, como ser mãe. Depois nos adverte de nos alienarmos a pessoas que bebem, pessoas que usam drogas, pessoas que se prostituem, pessoas que são viciadas em jogos, pessoas que são viciadas em coisas ruins. Ou seja, ele nos adverte das pessoas. O que é que ele diz no versículo 24? Capítulo 24, versículo: não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o caminho deles são trevas. E quem é da luz aqui, levanta a mão. Quem é da luz não pode se misturar com trevas. Não podemos, igreja, abrir mão daquilo que Deus nos ensinou e nos propôs a fazermos. É andar com Ele com sinceridade, com retidão, capacidade, notoriedade, espiritualidade. Ou seja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor de que forma? Se nós andarmos conforme os mandamentos, os estatutos e as ordenanças do próprio grande eu sou. Como eu disse aqui agora, ou disse aqui essa semana, umas semanas atrás, hoje quem manda nos pais são os filhos. Meu filho que morreu, ele estava, não tem nem aqui, na época ele estava fazendo uma malhação. E Robson, a muqueca para ele estava grande. E eu caí para dentro. Porque ele botou um brinco na orelha na época, eu não aceitei. Eu disse: tu vai tirar, macho. Você não me conhece, tu vai tirar. Não vou tirar não, você vai. Quando eu falei assim, ele fez assim: você está se armando para mim, cair para dentro, mano. Com gosto de até murro na parede eu dei. Minha irmã entrou gritando ligeiro, empurrou ele para dentro do quarto. Ele disse: se você sair daí eu lhe mato, desgraçado. Mas tu vai tirar esse brinco, senão não me chama o carro. Se eu ver se você não vai tirar, ou você me mata ou eu te mato. Na época, não era crente ainda não. Meu outro filho, ele tem problema de convulsão. Mas um dia eu descendo para casa, saindo da igreja, ele foi me responder na mesma hora, mano. Está maiorzinho do que eu. Na mesma hora. Dei um telefone nele. Eu não vou criar filho para me bater, para me matar. Não. Não vou criar. Tenho pena de vocês que seus filhos mandam em vocês. Mas esse camarada aqui não. Prefiro morrer. Vinícius desse tamanho, fosse meu filho. Se eu não aguentasse na mão, meu filho, tu vai apanhar com vara. Só que vai ser uma vara de 4 quinas. Tu vai me bater, vai. Tu não vai levantar a mão para bater mais ninguém, meu filho. Mas em mim tu não vai bater, não. Cria filho para nos bater, para nos responder. Você tem que dar amor, mas tem que dar carinho, mas tem que dar correção. Aí eu te pergunto, olha aqui,
Inversão de valores, ou seja, você não pode educar seu filho em casa, eles estão sendo educados na rua, nos presídios e nas, como é que chama? Nas covas. Não é, Chile? Já passamos por isso, né, dona Isabel? Que temos a mesma dor, Chile, dona Isabel. Por quê? Porque nos impediram de aceitar nossos filhos. E o mundo cruel desse que nós estamos vivendo. Aí eu digo a vocês jovens, não bebam, não fumem, não usem. É um caminho, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Se você não açoitar com vara fustigando, você vai estar livrando ele ou a alma dele do inferno. Levante a mão, dê glória a Deus. Vocês que já entraram nesse mundo de perdição estão aqui hoje para contar vitória, porque muitos foram os que já desceram à sepultura e não tem mais história para contar. A sua vida serve de estímulo, testemunho e experiência para os mais jovens que estão chegando agora e dizer a ele: não fume, não cheire, não beba, porque eu já fui nesse lado e muitos colegas já viram e desceram à sepultura. Eu estou aqui para lhe contar, melhor é estar com Deus, melhor é estar sóbrio do que estar com mais companhias. Respeite teu pai e tua mãe, porque o respeito o pai e a mãe se prolongarão os dias de vida até. Aí ele começa o versículo de número 29 com 4 perguntas, se não me falha a memória. Para que são os ais? Para que os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Para as pessoas que não ouvem instruções, para as pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Para que essas coisas acontecem? Como eu digo, tudo que a gente planta, quando a gente bebe demais, no outro dia a gente fica com ressaca. Assim é os efeitos colaterais das drogas, que eu nunca usei droga nenhuma, graças a Deus. Não sei qual é o efeito que ela causa depois de ser usada, mas certamente tem algum efeito colateral. E quais são os maiores efeitos colaterais das drogas? A morte. Então vocês que estão aqui, nós, que estamos aqui, servimos de exemplo, de experiências e estímulos para as pessoas dizer assim, ó, anda comigo, é melhor do que andar com o maligno. Não desejem estar com eles, porque eles falam falsamente, maliciosamente, e o coração deles só produzem miséria, desgraças e coisas dessa natureza. Então glorifique a Deus por você ainda estar tendo tempo de ouvir. Olha, eu não posso beber, porque quando eu bebo eu fico tonto, eu fico bêbado, olho para mulheres estranhas. Quando eu bebo e dirijo, há uma grande probabilidade de eu morrer com um acidente automobilístico. Quando eu estou bebendo e sou uma pessoa extremamente violenta, há uma possibilidade, uma probabilidade de eu morrer assassinado ou de matar alguém. Olha o que aconteceu com o advogado de Paripe, ou de Piripiri. Bebendo fez, segundo versão, foi assediar a mulher do cara, o cara tomou as dores, foi no carro, pegou a arma, quando voltou, quer dizer, que ele fique preso ou com as medidas que tomem, que ele fique em casa, de uma forma ou de outra, teve o nome sujo e matou uma pessoa. Por quê? Porque estava, se tivesse na igreja, até hoje estava contando e cantando o hino da vitória. Então vocês aqui que já beberam assim como eu, em nome de Jesus, glorifiquem a sua vida por vocês largarem esses vícios. Para que são os ex ou os ais? Para quem são as pelejas? A não ser para aqueles que as procuram. Porque tem tantos casamentos aí acabando por causa de bebidas, por causa de drogas, por causa da violência. Quantas pessoas hoje estão morrendo nesse momento que nós estamos aqui
por causa da vida que vive dissolutamente nas mãos de Satanás. Então nós somos luzes na terra e temos que alumiar o caminho de pessoas que estão na escuridade, ou seja, pessoas que estão em trevas. Eu e você temos o poder de fazer com que o diabo caia por terra. Então somente orarmos, jejuarmos e buscarmos a presença de Deus. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga: a sua oração tem valor diante dos ouvidos de Deus. Quando Deus ouve uma oração de um coração contrito, Ele abre as portas celestiais e derrama bênçãos sem medidas. Tende em nome de Jesus. Então não sai desse contexto não, igreja. Anda direitinho, sabe? Anda sem se corromper, sem se vender, sem andar com duplo pensamento, para que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir ao caminho da santidade. Quem aqui não é cristão ainda? Levanta a mão. Só quem não é evangélico ainda. Só quem não é evangélico. Todos são? Glória a Deus por isso. Então continue nesta caminhada, continue nesse chamado de você ser verdadeiros adoradores de Cristo. Não queira estar dentro da igreja e no dia da sua morte você não alcançar a vida eterna, não. Mas isso há uma disciplina a seguir, que ela segue todo o curso da nossa vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Que adianta o homem estar 30 anos, 40 anos na igreja e quando morrer, alcançar a segunda morte? Então quem é santo, se santifique mais. Quem é limpo, quem é puro, se purifique mais. Quem é sujo, quem é impuro, continua na sua impureza. Isso se for o desejo do seu coração. Você sabe como o Júnior contou aqui no instante, um testemunho dele. Sabe quantas vezes por dia, o diabo tenta contra nossas vidas? 11 mil, né? 11 mil vezes por dia ele tenta contra nossas vidas, num único dia. Eu te pergunto, por que nós não morremos? É como ele disse, enquanto ele estava lá, o cara passou cá, enquanto ele estava cá, o cara passou lá, e o cara não conseguiu enxergar. A mulher deu relato a ele, e depois Deus disse: espera aí que eu vou te preparar e te levar, porque aquele ali é meu ungido, e você não pode matá-lo. Isso é o que ele soube. Imagina as coisas que ele não soube e nem sabe, porque Deus não quer ser idolatrado, Ele quer ser glorificado. E se porventura ele soubesse quantas inúmeras vezes Deus deu livramento, tanto a ele quanto a cada um de nós, se nós soubéssemos, nós não iríamos glorificá-lo, mas iríamos idolatrá-lo. Grande é esse Deus, de uma forma diferente. Mas nós entendemos um Deus que Ele trabalha em silêncio. Em algumas vezes Ele faz com que nós venhamos entender ou saber que nós fomos livrados, para que nós recobremos a nossa consciência e sabermos que nós fomos nascidos da carne, mas hoje também somos nascidos do Espírito. Por isso que nós estamos aqui ainda. É por isso que você está aqui ainda. É por isso que o Espírito Santo de Deus ainda intercede, leva, louvado seja Deus, o Espírito leva, diz a palavra que Ele leva com choros inexprimíveis as tuas orações. Então quem quer ser santo aqui, ou se santificar na presença de Deus? Busca Ele, igreja. Pastor, mas está sendo difícil. Quem disse que ia ser fácil? Pastor, não estou aguentando suportar. Quem falou que ia ser fácil? Me mostra aqui em todo o contexto, no Antigo e no Novo Testamento, se teve alguém que conquistou alguma coisa com facilidade aqui.
Ana conquistou com facilidade, ter Samuel. Abraão conquistou com facilidade, ser pai de grande nação. Jacó conquistou com facilidade, retornar para a tua casa. Elias conquistou com facilidade o ato de professar a palavra de Deus. Jesus, ele veio e viveu com facilidades? Não. É na dificuldade da porta estreita que nós alcançaremos a abertura celestial para a nossa vida eterna. Então nós somos mais do que bem-aventurados, em nome de Jesus Cristo. E temos que entender que temos que andar a cada dia matando um leão, para que o diabo não alcance a nossa alma. Fica de pé em nome de Jesus.